Olá, eu sou Sidney Gomes e este é o Sem Protocolo, o nosso bate-papo direto, sem complicações, sobre os assuntos que importam aqui no Parlamento Mineiro. E hoje a pauta tem política para o esporte, agricultura e até medicina veterinária, porque a gente vai conversar com o deputado Coronel Henrique do PL. Deputado, muito obrigado pela presença aqui. Obrigado, Sidney, obrigado pelo convite. É uma alegria participar dessa inovação da TV Assembleia. Pois é uma oportunidade para a gente poder tratar de outros assuntos que não só aqueles que ficam muito restritos ao trabalho ali do processo legislativo, né? Essa é uma inovação e eu estou aqui à sua disposição. Tá certo. Deputado, o senhor carrega no seu nome político, coronel, claro, por sua formação militar, mas o senhor também é médico veterinário. Voltando lá no tempo, o jovem Henrique, a criança Henrique, o que veio primeiro, a vontade de seguir uma carreira militar ou a medicina veterinária? Ou seja, na medicina veterinária que foi o início dessa trajetória. O meu pai era médico veterinário, então assim, eu nunca tive dúvida. Olha só. Quando me perguntavam, o que você quer ser? Eu falei, não, eu quero ser igual ao meu pai. E aí me formei em medicina veterinária e durante o curso de veterinário eu me apaixonei pelos cavalos, então eu queria trabalhar com cavalos. E não foi só uma graduação, né, deputado? O senhor tem uma formação invejável aí, né? Foi a graduação aqui na escola da UFMG, o mestrado na UFMG, o doutorado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e o pós-doutorado na Universidade Federal de Viçosa. Uhum. Mas isso tudo, né, voltando lá na criança Henrique, era aquele desejo de seguir a carreira do meu pai. E o Exército, ele entra justamente também por um desejo da medicina veterinária, justamente porque no Exército eu sabia que lá tinha muitos cavalos e eu queria trabalhar com a espécie equina e fiz o concurso para o Exército. Então, assim, durante a minha carreira militar, eu era coronel veterinário do Exército. Então, as duas coisas estão linkadas, né? Graças à minha graduação como médico veterinário, me possibilitou entrar no Exército Brasileiro e exercer a profissão durante aí quase 30 anos dentro do Exército. Mas antes de entrar para o Exército, o senhor exercia ou já começou a exercer a profissão? Foi muito rápido. Eu me formei e trabalhei como médico veterinário aqui em Belo Horizonte. Trabalhei com cavalos aqui no CEPEL, no Centro de Preparação Equestre da Lagoa, com cavalo de esporte. E aí, já no primeiro ano de formado, eu passei no concurso, fui para Salvador, porque lá em Salvador hoje tem a Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército. E lá, em Salvador, eles pegam, né, diversos profissionais, médicos, dentistas, farmacêuticos, médicos veterinários, outras áreas também, professores, e lá nós fazemos o nosso curso de formação de oficiais. Então, todos que entram já têm um curso superior. Então, não há necessidade, por exemplo, a Academia Militar das Agulhas Negras, onde eu servi, lá é a Universidade do Exército que forma lá o bacharel em Ciências Militares. Então, lá dura 5 anos. 1 ano em Campinas e 4 lá em Resende. Mas no nosso caso, eu já entrei com curso superior, então o meu curso de formação de oficiais durou somente 1 ano em Salvador, e aí depois eu segui a minha carreira após ter concluído esse curso lá em Salvador, mas sempre exercendo a profissão dentro do Exército. O senhor falou da sua paixão aí pelos equinos, mas tem pets em casa também, animais domésticos? Como é que é a sua relação com eles? Eu sempre, como criança, quando criança tinha, né? Uhum. Mas aí depois com essa carreira militar, viaja para lá, viaja para cá, hoje eu não tenho nenhum animal dentro de casa, até por não ter condição de criar. Mas eu, na infância, tinha aquário, tudo que era possível ter dentro do apartamento eu tinha. Cachorro, gato, hamster, codorna, periquito, canarinho, peixe. Então, assim, a gente tinha de tudo dentro do apartamento. Então, essa ligação com os animais sempre foi muito forte. Então, seu pai gostava? Papai demais, né? Papai brinca, né? Minha avó, né? Meu pai já faleceu, a vovó falava assim, seu pai desde criança falava que queria cuidar de vaca. E aí, papai até brincava, falou, não, mas eu queria era cuidar de vaca, não necessariamente ser médico veterinário, mas era uma brincadeira assim, mas eu falo que a medicina veterinária é uma carreira que ela está muito relacionada com a vocação, né? Apesar da profissão ser muito mais do que somente animais, mas a escolha na juventude está muito relacionada. Você conversa com 100% dos médicos veterinários que você conversar, eles vão falar, eu fui para a profissão porque eu adoro os animais. Então é uma questão de vocação. E o senhor gosta de frisar bem que não gosta nem que use só veterinária, né? Medicina veterinária, por causa da complexidade que envolve toda essa área, né? Eu falo que talvez isso seja um dos motivos, Sidney, que a sociedade talvez conheça pouco a profissão, né? Nós, fundamentalmente, surgimos como médicos de animais. E, por exemplo, no Brasil especificamente, né, eu falo que tem uma história longa. Quando Dom João VI chegou aqui, lá, fugindo lá de Portugal na guerra com Napoleão, ele trouxe, né, o Império para o Rio de Janeiro e ali veio a Cavalaria Imperial de Portugal. Na Europa já existia a formação de médico veterinário, mas no Brasil não. Então ele trouxe e esse profissional, quando ele se limitava a cuidar somente de animais,
o Brasil não viu a necessidade de ter esse profissional formado aqui. Mas quando, no início do século XX, no Rio de Janeiro, começou a surgir doenças transmitidas do cavalo para o homem, que é uma pneumonia que chama mormo, e pessoas começaram a morrer, eles viram que o médico veterinário é muito mais do que um médico de animais. Ele cuida da saúde dos animais para manter um equilíbrio com a saúde humana e a saúde ambiental. Hoje tem um conceito muito moderno que é o conceito de saúde única. A saúde animal, a saúde humana e a saúde ambiental estão completamente integradas nisso aí. Então, quando houve essa necessidade, começou a morrer gente, falaram, poxa, nós precisamos ter essa profissão. E foi criada a primeira escola de veterinária do Brasil, a Escola de Veterinária do Exército. Em 1910 foi criada essa escola, se formou a primeira turma em 1917, porque aí estava no meio da Primeira Guerra Mundial. Sim. Então, hoje, eu sempre bato muito nisso. Nós somos médicos veterinários. A sociedade tem que saber que nós estamos num conceito integrado, trabalhando junto com as profissões de saúde, junto com o médico, junto com o farmacêutico, com o dentista, para manter essa saúde única e equilibrada. A gente percebe que os animais domésticos estão cada vez mais presentes na sociedade, o número de pet shops é um mercado muito lucrativo e também nos parlamentos tem aparecido muitos parlamentares que defendem a causa animal. O que o senhor acha que ainda falta avançar nessa área aqui no Brasil, até em termos de legislação mesmo? Ô Sidney, eu também tive essa percepção da política antes de chegar aqui, e eu vejo, assim, se você também notar, e eu não estou falando especificamente só do Parlamento Mineiro, mas se você fizer aí um diagnóstico do Brasil inteiro, a maioria desses parlamentares da causa animal não são médicos veterinários, né? Então, diversos políticos, não só deputados, mas vereadores, começam a trabalhar pela causa animal, copiando modelos que não sabe de onde começou. Então, hoje, por exemplo, nós temos a visão da castração, né? Hoje, sim, quando você fala em causa animal, você pensa em castração. Castração é muito importante. Você vai fazer o controle populacional, mas muito mais importante do que isso, assim, fazendo uma comparação com a medicina humana, uma castração numa cadela ou num cão é uma cirurgia. Cirurgia é uma atenção secundária ou terciária em saúde. Então nós ultrapassamos uma cadeia lógica. A gente não oferece saúde básica para esses animais e já oferece uma cirurgia. Então você hoje, o meu trabalho aqui está muito relacionado com isso. Inclusive a SEMAD hoje tem um programa de saúde animal. Nós temos que primeiro cuidar da atenção básica de saúde para depois pensar numa cirurgia. Lógico que as duas coisas têm que caminhar junto. Eu não estou falando que a castração não é importante, mas fazer a castração. Te dando um exemplo, você investe recursos numa cadela, castra, o governo investe uma emenda parlamentar, aí essa cadela vai de uma família normalmente vulnerável, que não tem dinheiro para pagar, e essa cadela vai para casa esterilizada com a ideia de ficar naquela família durante a vida da cadela para ela não se reproduzir. Aí essa cadela vai contrair, por exemplo, uma sarna. Essa pessoa não tem dinheiro para levar esse animal num médico veterinário e qual que é a tendência? Abandonar esse animal e pegar uma outra. Porque, sim, ela não teve acesso à atenção básica de uma doença facilmente tratada e diagnosticada. Então, o que eu acho que falta, Cid, nessas legislações é incluir a atenção básica da saúde desses animais, porque um dos principais objetivos que a gente previne o abandono é dar longevidade para esses animais. O animal tem que ser esterilizado, mas ele precisa viver muito tempo para que esse investimento compense e aquela família não tenha outro animal que vai reproduzir. O deputado, vamos voltar a falar um pouco do Exército. Como que essa formação militar ajudou, né, o senhor como cidadão? Porque tem uma questão da hierarquia, da disciplina, né? Fala para a gente da importância desse tipo de formação para o ser humano, Coronel Henrique. Ô Sidney, eu falo que tudo que eu tenho assim, de estrutura gerencial e até de personalidade hoje como profissional está muito relacionada com a atividade militar. Eu falo que quem teve a oportunidade, praticamente hoje, as mulheres não têm, agora até tem, né? Não sei se você sabe que vai passar a ser o serviço militar, vai passar a ser facultativo para as mulheres. Mas todo homem que teve a oportunidade de servir ao Exército, eu sei que se é lá de Caratinga, lá tem o tiro de guerra. Né? Então, assim, todo mundo que teve a oportunidade sabe que é um momento ímpar na vida do jovem, essa oportunidade de um ano na vida dele ter esse contato com uma situação totalmente diferente aqui de fora,
né? O Exército ele vive sobre a hierarquia, a disciplina, e isso modifica os nossos hábitos, né? A gente às vezes vê o quanto que transforma na vida de um cidadão que fica lá um ano. Eu tive uma carreira inteira, né? Eu ia ficar 30 anos, mas fiquei 28 por conta da minha eleição, né? Eu ainda estava na ativa quando fui eleito. Então isso hoje, Sidney, ela interfere em todos os aspectos. E eu falo também de uma experiência que não é só a minha carreira. Por exemplo, meu filho se formou aqui no Colégio Militar de Belo Horizonte. Então, apesar do Colégio Militar não ser um serviço militar, a gente observava, quando ele saiu de uma escola particular aqui, que era um colégio muito bom, um colégio batista, mas foi para o Colégio Militar, como é que ele modificou a atitude até em casa, a relação com a sociedade. Então, eu falo que a sociedade brasileira, às vezes, desconhece essa oportunidade que teria de mais pessoas terem acesso a esse tipo de educação. E isso ajuda também aqui no parlamento, no seu trabalho? O senhor é aquele deputado Caxias, né? Está aqui sempre cumprindo ali as reuniões, apresentando seus projetos. Isso ajudou também aqui no trabalho de parlamentar? Vou pegar um gancho aí nessa sua pergunta quando você fala a palavra Caxias. Caxias, né? Que vem do Duque de Caxias, né? Caxias, então você vê, eu fiz aqui o meu... Na época era ginásio científico. Eu estudei aqui no Colégio Santo Agostinho, aqui perto da Assembleia, e meu apelido lá já era Caxias. O meu apelido na escola, antes de ter qualquer... Então, isso eu gosto também de fazer um comparativo. Às vezes, a gente já tem uma formação com uma tendência a ter esse comportamento e atitude. Eu acho que o Exército, ele acaba moldando isso. E eu falo que, assim, a questão de ser Caxias ou não, mas eu te falo uma coisa, já que hoje no parlamento eu percebo o seguinte: quem trabalha num sistema hierárquico, principalmente o Exército, a gente trabalha sob pressão, né? A gente está constantemente ali. Eu acho que a atividade militar, seja ela Força Armada ou Polícia, nós vivemos quase que num anexo da sociedade que nós somos assim, nós somos os profissionais que têm legalmente o direito de utilizar a força para manter a paz social. Isso torna o cidadão com essa autorização muito responsável, porque você imagina, seria o caos, né, se os militares não tivessem uma formação equilibrada para preservar, inclusive, a nossa democracia, né? Então, hoje eu falo que a minha atividade no parlamento aqui, eu falo que ela é muito, para mim, eu encaro ela de forma suave, porque eu vejo que a pressão a gente teve nas Forças Armadas. Deputado, e nós começamos agora a falar da política, um assunto que tem sido falado nos últimos anos. Queria saber a opinião do senhor, a relação que as Forças Armadas devem ter com a política, como que o senhor vê isso? Primeiro, Sidney, nós militares somos cidadãos, né? O que é um militar? O militar é um cidadão que em algum momento da vida fez um concurso público e entrou para uma instituição que tem regulamentos, como qualquer outra instituição tem determinados regulamentos. Então, o cidadão, ele não pode ter o seu direito constitucional de participar da vida da sociedade. Porque as pessoas às vezes confundem, e vou te dar um exemplo, né? O militar, quando ele está na reserva, ele passa a ter as prerrogativas de um cidadão comum. Se ele está na ativa, aí sim, ele está ali sujeito aos regulamentos. Mas, por exemplo, o meu caso, eu fui eleito na ativa do Exército. Eu me licenciei 90 dias antes para poder concorrer. Caso eu perdesse, eu retornava para o serviço ativo e cumpria os 2 anos de serviço que eu teria ainda. E hoje tem uma PEC, mas está parada no Senado porque ela é absurda, de proibir, não de proibir, mas, por exemplo, se eu tivesse que fazer opção para me candidatar, eu abria mão da minha carreira, eu não ia me candidatar se eu não tivesse direito à licença, porque a proposta hoje é... Como é que é essa PEC? É uma PEC que está no Senado, que se você quiser se candidatar, você tem que pedir, você sai do Exército, para poder se candidatar. E se você não for eleito, você não tem opção de voltar para o Exército. Então isso significa que ninguém mais vai se candidatar, poxa. O cara só vai se candidatar depois que ele aposentar, porque você entrar numa eleição, você tem muito mais chance de perder do que de ganhar, né? Então ninguém vai arriscar a carreira. Mas essa PEC, ela é tão absurda e ela é puramente ideológica, né? Eu falo que às vezes as pessoas vêm de fora, e nós temos uma discussão, não sei se a gente vai conversar sobre isso, sobre as escolas cívico-militares, que questionam a presença do militar. O militar é um cidadão depois que ele se aposenta. O que a gente leva para dentro da escola é a nossa formação
Então não existe, não pode haver essa dicotomia, o que é civil, o que é militar. Todo mundo é civil. A gente vai voltar a falar das escolas, mas eu queria saber como que a política entrou na sua vida, já foi no final da sua carreira militar, ela estava também dentro da sua formação, o senhor participava daquelas associações de militares ou surgiu já bem tarde mesmo? Primeiro, Sidney, quem está na ativa não pode participar de associação, né? Associação, ela é permitida para quem está na reserva. Então, isso é até um esclarecimento. Então, assim, eu nunca tive nenhum tipo de envolvimento com política, porque eu também observei uma coisa, sabe, Sidney? Assim, as Forças Armadas, eu observo isso fazendo um paralelo com a Polícia Militar. A Polícia Militar, como ela é uma força estadual, como os policiais, eles lidam constantemente com os políticos, seja prefeito, seja vereador, seja deputado, eu percebo que os nossos policiais militares, os nossos bombeiros militares, eles têm uma formação política mais forte até por isso mesmo que eu perguntei, que as Forças Armadas. Exército, Marinha e Aeronáutica, a gente cumpre a nossa função constitucional, né? Lá cada um no seu quadrado, sem nenhum tipo. Aí eu vou responder, eu nunca tive nenhum tipo de atividade política, né? Até tentando responder a sua pergunta para você entender, eu servi durante 23 anos lá em Resende, no interior do Rio de Janeiro, na Academia Militar das Agulhas Negras, que é uma escola de formação do Exército. Falam que é a fábrica de oficiais, né? Lá os nossos cadetes, eles saem de lá bacharel em ciências militares. Então lá, por exemplo, todos os nossos generais de Exército hoje do alto comando se formaram na AMAN, né? Por exemplo, o antigo presidente Jair Bolsonaro formou na AMAN, o João Mourão, vice-presidente, formou na AMAN. Então, assim, a oficialidade que nós chamamos de combatente do Exército forma-se na Academia Militar das Agulhas Negras, que é a única universidade que forma bacharel em ciências militares no Exército brasileiro, né? Tem a congênere na Marinha e na Força Aérea, mas no Exército é a Academia Militar. E quando eu achei que ia terminar minha carreira lá, me transferiram para o Rio de Janeiro para eu trabalhar nas Olimpíadas. Então, nas Olimpíadas de 2016, 2015 e 2016, eu saí de Resende e fui para o Rio de Janeiro para ficar 2 anos e retornar. Mas quando acabou as Olimpíadas, eu olhei para trás e falei assim, poxa, eu já paguei a minha cota de 23 anos na Academia Militar, porque é muito pesado servir na Academia Militar das Agulhas Negras. Pra você ter ideia, só fazendo um parênteses. Pode, fica à vontade. O oficial que serve na Academia Militar das Agulhas Negras, ele é um oficial selecionado e ninguém às vezes quer ir para lá. E fica lá no máximo 2 anos, porque é muito... O termo militar ele é muito sugado servir na Academia Militar, porque as exigências são muito grandes, porque é uma escola de formação. Todo mundo que serve na Academia Militar tem que ser um espelho para as futuras gerações que estão entrando lá com 17 anos para se formar. Então é exigido dos dois lados, né? Exigido dos dois lados. O oficial que serve na Academia Militar, ele tem a vida de cadete. Lembro aqui de um livro do ministro Jarbas Passarinho, que foi ministro da Educação. Ele era coronel do Exército e ele tem um livro, uma biografia dele que chama O Híbrido Fértil, porque ele era um acadêmico, ele era escritor, literato e era militar também. E ele cita no livro dele, eu guardei sempre isso, que ele fala que servir na Academia Militar das Agulhas Negras para um oficial é crisálida de general ou enterro de primeira classe. Porque ali vão ver se o oficial tem condição de ascender na carreira ou se a carreira dele encerra ali por ele não ter aptidão. Então, quando eu estava na Academia Militar, fiquei minha vida inteira lá. Aí, quando eu saí do Rio, eu falei, não quero voltar para Resende, eu quero outra coisa. Aí eu pedi ao Exército que eu fosse fazer um pós-doutorado aqui em Minas Gerais, em Viçosa. E aí o Exército me ofereceu isso, eu já estava quase no final da carreira, fui promovido a coronel, já estava em Viçosa. Então eu fiquei vinculado aqui em Belo Horizonte e fiquei 1 ano em Viçosa. E nesse 1 ano em Viçosa eu fui nomeado de uma Comissão Técnica Nacional de Biossegurança em Brasília. Comecei a ir a Brasília todo mês. Aí aquela ida a Brasília, via muito deputado no avião, o capitão Bolsonaro subindo nas pesquisas, então eu falei assim, poxa, isso pode ser uma janela de oportunidades, né? Os militares estão se candidatando à presidência da República, vai abrir um espaço para isso. Mas só que isso era muito doido, né? Hoje que eu conheço a política, como é que alguém que nunca entrou na política seria eleito? Eu não sabia que existia o fenômeno Bolsonaro, eu não era ativo nas redes sociais. E aí eu tomei essa decisão, lógico que fundamentada em uma série de estratégias, né? Me licenciei do Exército dia 6 de julho, por 90 dias antes da eleição, que foi dia 7 de outubro, e fui eleito, né? Fui eleito, uma expectativa do partido que eu teria 2.000 votos, eu tive 27 mil,
27.867 em 707 cidades mineiras. Então, assim, um fenômeno que vários outros foram eleitos também nesse fenômeno das redes sociais, que a entrada do Bolsonaro na política permaneceu. Mas eu muito feliz de que eu fui reeleito, né? Eu fui reeleito já fruto de um trabalho aqui dentro do parlamento no primeiro mandato. A reeleição é um prêmio para quem está com o mandato, né? A reeleição, ela é um ponto de corte, né? Porque ali você já tem um trabalho a apresentar e a população já faz um julgamento. É quase que um plebiscito, né? Fala assim, se deve continuar com o mandato ou não, porque quem é... O normal é, com o trabalho, conseguir ser reeleito. Então, é um reconhecimento. E essa reeleição, Sérgio, o que eu vejo? Assim, ela, principalmente que, né, quem lembra, né, nos primeiro mandato, os meus 4 anos de mandato, 2 anos foram de pandemia. Então, quem viveu essa legislatura de 2019 a 2022 foi muito prejudicado, porque nós não podemos exercer o mandato na plenitude, de visitar as cidades, de participar das eleições municipais. Nós não participamos das eleições municipais de 2020 porque estava tudo fechado. Então, esse segundo mandato, eu falo que quem teve essa oportunidade como eu tive, eu agradeço e vejo que trabalhar dá resultado. O lema do meu mandato é: nada resiste ao trabalho. Então, fruto disso. E aí, também voltando, né, essa questão do militar, Sidney, eu falo o seguinte: as pessoas, infelizmente, carregaram essa questão do militar como uma questão ideológica. Hoje o Brasil está muito polarizado e aí a figura do militar ficou quase que estereotipada como a figura da direita. Então criou-se uma ideologia que a esquerda ela é contra a direita em todos os aspectos. Então ela passou a ser contra o militar. Então a gente tem que quebrar isso. O deputado, e como que foi sair das Forças Armadas, que são instituições rígidas, né, de hierarquia, e vir para um local onde tem que se negociar o tempo todo, conversar o tempo todo, que é o parlamento que vem de parlar, né, de falar, de negociar? Eu falo que é quase que igual abrir uma gaiola para um passarinho que estava preso ali dentro da gaiola há 30 anos. Eu falo que a hierarquia, a disciplina, elas acabam embutindo na personalidade do cidadão uma responsabilidade muito grande e entendendo mais ou menos os seus limites. Então, quando abre essa portinha e permite que esse passarinho saia voando, ele tem uma responsabilidade muito grande nesses seus voos. Porque não que ele não saiba fazer isso, mas ele faz isso com muita responsabilidade. Qualquer coisa que um militar faça, o tempo todo, a gente está o tempo todo fazendo um julgamento interno. Eu sei assim, não tem ninguém tomando conta de mim, mas eu tomo conta de mim. Às vezes as pessoas, e eu quando dei aula, eu fui professor da Faculdade de Medicina Veterinária, meus alunos perguntavam, e aí, na época eu era capitão ou major, e aí, professor, se o senhor não for amanhã, o que acontece? Eu falei assim, eu vou amanhã. Mas se o senhor não for, eu falei assim, eu vou amanhã. Então, sabe, não existe essa coisa, eu estou indo porque eu vou ser punido. Eu estou fazendo isso porque... Não, você aprende uma coisa que nós chamamos de disciplina consciente. Nós aprendemos a fazer o certo e buscamos sempre fazer o certo, porque eu acho que é assim que a sociedade estaria equilibrada, né? As pessoas fazendo o certo, porque o certo é que deve ser feito sempre. Deputado, e aí o senhor falou do seu primeiro mandato, depois que o senhor concluiu o seu primeiro mandato, como que o senhor passou a ver a política? Mudou alguma coisa? Ou seja, eu passei a enxergar a importância do município. Eu vi a força que na hora do voto, a força que uma liderança local tem. Porque eu às vezes brinco e falo, o que você acha que a política tem de pior? Pior não. Eu falo que a política, lamentavelmente, ela não privilegia o mérito. Não basta você ser o melhor. Não basta você trabalhar bem. O que confere ao político o direito de continuar é o voto. Então, essa questão do voto, eu não tinha essa percepção tão clara quando eu cheguei aqui. Eu te expliquei que eu fui eleito nesse fenômeno de nunca ter participado de um pleito eleitoral. Então, quando eu fui reeleito e eu vi ali o mapa de votação, eu vi a força de alguns parceiros, poucos parceiros políticos que eu fiz, vereadores, prefeitos, e eu vi o quanto isso é determinante para que nós possamos fazer um planejamento de médio e longo prazo. Então não foi só ser um militar naquele momento, teve que fazer um trabalho de base. Sem dúvida, sem dúvida. Isso aí, o primeiro mandato... O famoso amassar barro ali no interior, o primeiro né? mandato, a primeira eleição foi uma coisa. A partir da segunda, né, e agora, né, agora que caminhando
para a próxima eleição, eu sei da força que não basta só você aparecer nas redes sociais. Né? Você, quando vai lá, entrega o seu trabalho e faz parcerias com pessoas leais e adequadas, esse trabalho surge no voto. Porque o voto, o político que trabalha, Sidney, sem projetar o voto, ele está sendo irresponsável com o seu eleitor e com os seus projetos, porque senão ele vai acabar o trabalho dele no final do mandato. Ele precisa continuar para que os trabalhos e os projetos prosperem. E isso é determinante, que o tempo todo ele associe o mandato a boas parcerias políticas para que ele continue aqui. E eu tinha às vezes vergonha de pedir voto na minha primeira eleição. E hoje eu vejo que o voto é justamente a procuração que o eleitor te dá e fala assim, você trabalha bem, continua lá e trabalha por mim. Então, isso é uma relação, é uma troca muito forte que eu aprendi aqui dentro. Minha primeira eleição eu tinha vergonha de pedir voto. Eu achava que o voto, você estava fazendo uma troca. Não. Hoje ele é uma procuração que o eleitor passa para quem ele confia. E no primeiro mandato o senhor já foi presidente da Comissão de Agropecuária e Agronegócio. Como que foi esse trabalho? Como que o senhor passou a ver também essa área aqui para a economia do Estado? Isso aí já entra lá na sua primeira pergunta. Graças à minha formação como médico veterinário, eu acredito que no primeiro mandato eu fui presidente dessa comissão tão importante e depois fui vice-presidente e hoje continuo vice-presidente. E vejo que é uma comissão, né, para Minas Gerais principalmente, que hoje nós somos um estado referência, seja na produção de leite, seja na produção de café, seja na produção de grãos. Minas Gerais é essencialmente agro. E aqui dentro dessa comissão passam mais ou menos os destinos dos 853 municípios nessa legislação e também na legislação das empresas vinculadas ao Estado. Né? Nós temos no Estado a EPAMIG, a EMATER, temos o IMA, né? Todos vinculados à Secretaria de Agricultura, e as políticas públicas passam pela Comissão de Agricultura, né? A Comissão de Agropecuária e Agroindústria. Então eu falo que é muito importante e eu vejo pouca participação, né? Isso é uma coisa que me chama atenção aqui. A pouca participação do resto do parlamento é muito focado somente nas pessoas ligadas ali à Comissão de Agropecuária. Não é um tema que atrai tanto os outros parlamentares. Mas eu pretendo continuar nessa comissão porque eu sei que eu tenho muito a entregar pela minha formação como médico veterinário, porque eu acredito muito que o diferencial do nosso agronegócio está relacionado com a aplicação de técnicas. A agricultura e a pecuária, ela é muito mais técnica do que política. Ela desenvolve. Hoje o Brasil, há 50 anos atrás, ele era importador de alimentos. E hoje, 50 anos depois, nós somos os maiores produtores de alimentos do mundo. Por quê? Porque há 50 anos atrás foi criado no Brasil a Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, graças a um mineiro, né, ao eterno presidente Alisson Paulinelli, que implantou ciência e tecnologia e permitiu que o Brasil produzisse alimentos em quantidade e qualidade suficiente. E mais recentemente o senhor esteve bastante envolvido com a questão da lei de incentivo ao esporte, vamos chamar assim, o ICMS esportivo. Eu queria que o senhor explicasse para quem está assistindo do que se trata e da importância com a aprovação dessa lei, praticamente triplicou, né, a possibilidade que essa área tem de angariar recursos na iniciativa privada aqui no Estado. Sidney, antes de falar do esporte, mas contextualizando nisso, até para as pessoas entenderem por que o esporte, né? Eu sou coronel. Coronel, ele trabalha com segurança, seja segurança pública ou seja segurança nacional. E eu acredito que o esporte, que a formação cidadã, as escolas cívico-militares, elas são ferramentas fundamentais para uma política de segurança pública preventiva. Nós vamos tirar as nossas crianças das drogas, nós vamos dar uma dignidade para famílias que às vezes não têm dignidade. Então o esporte, para mim, ele está completamente atrelado nisso. É uma oportunidade de você transformar uma sociedade. Quando eu cheguei aqui no parlamento, e eu participo também desde o primeiro mandato da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, eu observei que a lei do incentivo ao esporte ela era defasada com relação aos índices, principalmente permitidos no Rio de Janeiro e São Paulo. A nossa lei, né, que a minha lei, o meu projeto de lei modificou, permitia que as empresas, né, porque a lei de incentivo a empresa, ao invés de pagar o ICMS para o Estado, ela faz esse aporte no financiamento de um projeto esportivo e fica isenta de pagar aquilo, desconta integralmente
aquilo que ela gastou no projeto esportivo, ela não precisa repassar para o governo. Então, ela não gasta nada, porque ela ia pagar 500 mil para o governo, ela entrega 500 mil para o projeto esportivo. Minas Gerais, para você ter uma ideia, o índice que o governo autorizava era de 0,05% do total do ICMS líquido. Enquanto Rio de Janeiro, que tem 90 e poucos municípios, é 0,5%, é 10 vezes mais. São Paulo é 0,2%, 4 vezes mais. Então nós entramos numa luta aqui, num projeto de lei, e negociamos triplicar esse índice. E hoje, agora, mês passado, o governador Zema sancionou essa modernização dessa lei que é de 2013 aqui da Assembleia. Então hoje, Minas Gerais investiu 27 milhões em projetos esportivos e a partir de janeiro terão aí aproximadamente 81 milhões de reais disponíveis. É o triplo de investimento. É uma modificação da estrutura dessa cadeia de apoio de projetos esportivos que vai ter peso para modificar a nossa sociedade. Então eu falo que hoje o grande legado do meu mandato é esse aporte financeiro no esporte, mas no esporte integral, no esporte como formação do cidadão. Deputado, e agora vamos falar delas, as escolas cívico-militares. Ô, Cid, eu achei que você não ia chegar nela. Eu cheguei. Aqui na Assembleia é um assunto que causa bastante discussão. Eu queria que o senhor falasse do que isso pode trazer de benefício para a sociedade, essa administração de escolas públicas por militares da reserva. Vamos lá. Primeiro, fazer uma correção. O militar da reserva ele não vai administrar a escola pública. A escola pública vai continuar sob a gestão da diretora e dos professores. Qual que é o papel, então, do militar? Os militares da reserva, lembro mais uma vez, se eles estão na reserva, eles são cidadãos tradicionais que um dia serviram ou a polícia, ou o bombeiro, ou o exército, ou a marinha, ou a força aérea. Eles entram na escola como eu falo que eles são um plus. Eles entram ali para assessorar a direção da escola e assessorar os professores. Eles entram como servidores da escola, trabalhando na expertise que eles têm. Que é fazer o quê? É isso que você falou aqui, é tentar, com a experiência que eles tiveram, sem esquecer que todo militar, especialmente do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, durante os 30 anos de carreira, eles foram formadores de jovens. Os jovens de 18 anos vão servir o Exército, Marinha e Aeronáutica. Todo mundo já ouviu, vai lá para o Exército para você virar homem. Então, eles são educadores por excelência, eles lidam especialmente com esses jovens em vulnerabilidade social. Então, eles entram na escola e qual que é o fundamento disso, Cid? O fundamento disso é o sucesso das nossas escolas militares. Minas Gerais hoje tem 32 escolas militares, são 30 colégios Tiradentes e 2 colégios do Exército. Um em Juiz de Fora e um em Belo Horizonte, e esse em Belo Horizonte é o colégio que meu filho estudou. Então eu sempre brinco que eu tenho uma visão desse processo, Sidney, olhando de diversas frentes. Eu fui aluno de uma escola militar, eu fui aluno da Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército, eu fui professor de uma escola militar na Academia Militar das Agulhas, e eu fui pai de um aluno de escola militar, que é o Colégio Militar do Exército. Então eu tenho a visão de professor, de aluno e de pai. E eu vejo que nós não podemos privar a nossa sociedade, porque o que essas 30... Mas dá para reproduzir na escola civil essa expertise? Já temos exemplos concretos. Nós temos 9 escolas estaduais hoje com modelo implantado. Está funcionando. Está funcionando. E assim, e o que acontece na prática? Hoje as escolas militares, elas são praticamente, não privativas, mas 80% dos alunos são filhos de militar. Todo mundo sabe que todos os colégios Tiradentes têm fila de espera. Todo mundo quer colocar o seu filho numa escola militar e a sociedade não vai ter essa oportunidade. Então, qual que é a solução? É criar um modelo híbrido. É criar um modelo que não é novidade para ninguém. Eu estudei no Colégio Santo Agostinho, que é um colégio de padre. Existem os colégios religiosos que têm a característica da disciplina típica dos religiosos. Então, assim, por que agora, quando surge essa ideia que tem resultado, o governador Zema, ele continuou com as escolas estaduais, porque o governo federal acabou com o programa, e o governador Zema colocou os bombeiros militares para substituir os militares que estavam lá do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Por quê? Ele não fez isso, não foi porque ele quis, porque essas escolas já estavam apresentando resultados de crescimento do IDEB, mesmo tendo enfrentado a pandemia. Então, hoje, os resultados são concretos. Quanto aos resultados do IDEB, eu posso passar aqui, Cid, contando várias experiências que eu tive. Vou te contar só uma. Sim.
eu fui participar de uma audiência pública, uma consulta pública lá no município de São João Nepomuceno. O prefeito lá decidiu implantar a escola cívico-militar na rede municipal por conta dele. E hoje lá nós temos 2 escolas cívico-militares implantadas. Aí eu fui, no meio da pandemia, numa escola de área de vulnerabilidade social, fiz a consulta pública, tinham 100 pais lá numa quadra, e quando eu ia iniciar a apresentação, uma pessoa chegou perto de mim e falou assim: deputado, aqui nós estamos numa área de dificuldade, de vulnerabilidade social. Nessa plateia nós temos o chefe do tráfico, nós temos o ladrão do bairro, nós temos ex-presidiários, então estou só te informando isso. E aí eu fiz a minha apresentação como eu deveria fazer, e ao final a secretária de Educação falou assim: vamos fazer, porque a escola só é implantada quando existe o aceite da comunidade. Aí todo mundo levantou, bateu palma e aprovou por unanimidade. Aí quando as pessoas foram se afastando, aquele que era o chefe do tráfico chegou perto de mim e falou assim: deputado, conte comigo, meu filho estuda nessa escola e eu não quero que ele seja igual a mim. Então, assim, o relato de um traficante sabendo que aquela estrutura ia proteger o filho dele. Então, olha que leitura, eu falo que ninguém, para mim, eu nunca recebi um feedback tão eficiente da estrutura, da disciplina, da proteção à criança que esse sistema vai oferecer e oferece, né? E eu aqui, vou te falar que na próxima terça-feira eu vou estar no Supremo Tribunal Federal, vou estar no STF, eu vou participar de uma audiência pública que o ministro Gilmar Mendes está lá fazendo um julgamento de uma ação de inconstitucionalidade nessa escola. E nós vamos levar a experiência de Minas Gerais, não só no estado, mas diversas prefeituras que implantaram esse modelo e que o sucesso ele é absoluto. É um crime usar polarização ideológica e impedir, especialmente essas crianças mais vulneráveis, de ter acesso a uma educação pautada em valores, em respeito, em coisas que eles não têm dentro de casa. E a escola vira uma referência. O deputado, esse e outros assuntos aqui na Assembleia são assuntos muito polêmicos, mas a gente nota na atuação do senhor que o senhor tem uma personalidade conciliadora, né? Como que é a sua relação com os deputados de outro campo, como a esquerda, por exemplo? Como que é ali o bastidor da sua convivência com eles? Ou seja, né, você me deu aí a dica, né? Aqui é o parlamento, né? Aqui é o lugar de parlar, né? Eu digo que a minha arma durante 30 anos foi outra. Aqui a minha arma é a fala, a minha arma é o diálogo, né? Às vezes a gente identifica alguns parlamentares talvez mais ou menos polidos, e eu digo que quando você está fora do parlamento, você tem uma atitude. Quando você entra no parlamento, você precisa conquistar aqui políticas públicas, legislações, e para isso você precisa ter bons relacionamentos e construir boas pontes. E eu acredito nisso. Aqui é a casa da diversidade, nós temos que saber respeitar a opinião do outro, mas o grande desafio é, através de uma atitude de conhecimento, você tem que fazer uma ação dissuasória naquele que não concorda com você, para que você entregue para a sociedade aquilo que você acredita e aquilo que você prometeu. Né? Ninguém está aqui com 100% dos votos do cidadão mineiro. Aqui são várias parcelas e cada um tem o compromisso de entregar para o seu eleitor. E você só consegue entregar na plenitude se você conseguir fazer aqui dentro um ambiente de diálogo, de debate e de respeito às ideias contrárias. Deputado, o senhor veio das Forças Armadas, veio do Exército, está aqui na Assembleia Legislativa, ou seja, o senhor sempre lidou com poder de maneiras diferentes. Tem o poder das Forças Armadas, o poder aqui, um dos poderes do Estado, que é o poder legislativo. Como que o senhor lida pessoalmente com o poder e mais, o que é o poder para o senhor? Eu acredito que é uma ferramenta para você servir, né? O poder de estar nas Forças Armadas foi de servir ao Brasil durante 30 anos da minha vida. Hoje eu tenho a oportunidade de servir sem farda ao povo do meu estado. Então eu vejo que o poder é a oportunidade que você tem de utilizar essa ferramenta para servir. Isso, a palavra servir, né? E aqui todos são servidores públicos, né? É uma palavra que, se a gente analisar o conceito e ter poder, e esse poder servir, para servir, é perfeito, né? Então eu me sinto muito confortável e, principalmente, né, saber lidar com esse poder
também é uma característica que eu te falo que facilitou a minha vida aqui. Porque o poder pelo poder legislativo, eu já tinha convivido com esse poder durante 30 anos da minha vida antes de chegar aqui. Então, eu simplesmente continuo exercendo essa atividade de utilizar o poder para servir. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui, foi um ótimo papo. Obrigado, Sidney. É uma alegria. Eu falo que o papo bom passa rápido. Eu queria parabenizar você pela condução do programa, parabenizar o nosso presidente Tadeu por essa iniciativa e convidar todos para que assistam sempre o Sem Protocolo, porque eu tenho certeza que vai ser sempre uma oportunidade de conhecer um pouquinho mais dos parlamentares do Parlamento Mineiro. Obrigado, deputado. E você assiste ao Sem Protocolo na TV Assembleia, pela nossa TV aberta ou pelo streaming. E o nosso videocast está disponível no YouTube e no seu tocador de podcast favorito. Não tem desculpa para ficar de fora. A direção do Sem Protocolo é de Bruno Montalvão, produção de Tatiane Fontes, áudio Eduardo Marinho e edição de Vitor Caldas. Até mais!